Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo e eu trouxe uma pessoa do mercado, nada mais, nada menos do que um queridíssimo amigo, Rodrigo Andrioli, que está no mercado há mais de 20 anos e ele é especialista em seguro-garantia. Rodrigo, é um prazer imenso ter você aqui comigo e para falar desse assunto que você domina como ninguém. Obrigado, Thaís, pelo convite. Também é uma satisfação, obviamente, que é um produto que eu amo, e é uma satisfação estar aqui, né, na Impactare, sem dúvida nenhuma. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o que é o seguro-garantia. Porque aqui a gente fala bastante para os nossos clientes, para todo mundo que assiste, mas ouvir do Rodrigo sobre o seguro-garantia, sobre a importância dele para o mercado, é diferente. Então, o que é esse produto e como ele pode ajudar as empresas? Uhum. Bom, o seguro-garantia, ele é um produto do ramo financeiro. Ele tem um viés de crédito, ele ajuda as empresas a economizar dinheiro, em outras palavras, né? É um produto que ajuda as empresas, seja ela participar de uma licitação pública, seja ela apresentar uma garantia de que ela vai honrar com aquela obrigação de fazer ou obrigação de pagar. Ele está dentro do rol de garantias, né, previstas em lei. As empresas optam pelo seguro justamente porque ele é um custo mais barato, então certamente ela acaba sendo a mais competitiva e sendo a mais elegida pelos diretores financeiros das empresas. Além do custo, o que é mais importante? Que ao pagar o prêmio, a empresa ela não precisa fazer nenhum desembolso de dinheiro propriamente dito. E tendo um seguro, seja ele de performance, seja ele judicial, propriamente dito, ela consegue utilizar aquele dinheiro que seria depositado, né, ou aplicado para fazer novos investimentos. Excelente. E como é que as empresas conseguem utilizar o garantia judicial, por exemplo? Em que momento que eles conseguem? Porque hoje a gente tem uma demanda, principalmente do garantia judicial, né? Como que as empresas, principalmente os nossos clientes, transportadoras, que a gente tem esse nicho, né? Como que eles conseguiriam usar o garantia judicial? Uhum. O judiciário tem várias vertentes. Tá. Ele pode ser utilizado tanto na modalidade trabalhista, na civil ou na fiscal. Ou o garantia judicial ele pode ser usado no começo, no processo embrionário, por exemplo, quando a empresa já sabe que ela vai sofrer um processo judicial, ou no momento mesmo que ela precisa, que já existe, por exemplo, uma execução fiscal, e aí ela não tem muita opção. Ela vai ter que apresentar alguma forma de caução, né, alguma forma de garantia, e o seguro certamente é o mais barato. Como o seguro garantia judicial ele é o mais barato, ao contratá-lo, ela consegue participar desse processo judicial, ela consegue discutir e argumentar perante o segurado, que muitas vezes é o juiz do processo, para se defender. Então, ela fica habilitada, ela fica credenciada com um custo menor para poder fazer o processo judicial. E, obviamente, como os processos são muito longos, ela não precisa fazer esse depósito e ficar amarrada, né? Ficar com o dinheiro preso. O dinheiro fica parado lá, né? Exatamente. Qual a necessidade da empresa? Hoje o capital cada vez é mais custoso. Sim. Então é preferível que a empresa tenha esse dinheiro disponível para ela, seja ela para capital de giro, seja ela para fazer novos investimentos, do que ela ter que fazer um depósito onde aquele dinheiro vai ficar parado e não vai ter nenhum retorno para ela, efetivamente. Tem até algumas empresas que comentam comigo, mas eu já estou contando com aquele dinheiro lá e até rende, né? Mas se você tem um processo é uma coisa, mas muitas empresas têm 10, 15, Não, 50 processos. não Né? compensa. Não vale a pena. Não compensa. É preferível que ela escolha uma seguradora, né, para poder ajudar nesse processo de otimizar em quais recursos, quais modalidades que ela pode apresentar, e de todo o estoque dela, não só os novos, mas ela buscar todo aquele estoque onde ela fez reservas de processos judiciais, porque ela vai certamente utilizar esse recurso para uma forma mais maximizar a parte dela, né, de lucro. Né? Tá. Isso nós estamos falando de um processo trabalhista, de um processo civil. Existem outros tipos de garantia judicial? Sim, sim. Quais seriam? Os maiores são os fiscais. Assim, quando a gente fala de montos, né, de valores altos, são os processos fiscais.
Então, empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, boa parte delas sofrem sim com autuações e elas precisam se defender. Obviamente que ela tem, e para se defender ela precisa do seguro. Então, é a melhor ferramenta, a opção mais menos custosa e aonde ela consegue estabelecer e preservar, né, o capital dela. Ótimo. E aí, para fazer isso, o advogado ele manda para nós o processo. Sim, sim. Hoje é bem rápido, assim. Boa parte dos processos são eletrônicos, então, tendo o número do processo, tendo o histórico, tendo opinião, a seguradora sempre quer saber qual a opinião do advogado que está sendo o advogado patrono naquele processo para saber em que pé está. É o processo inicial, né? Ele já está no meio no meio de uma discussão, ele qual em fase, qual instância esse processo está sendo julgado para a seguradora também fazer o seu trabalho de subscrição. Mas é super simples, né? A gente começa com qualquer processo, qualquer análise com uma ficha. E essa ficha ela acaba sendo bem padronizada e é bem simples de ser preenchida. Obviamente, se for um processo mais antigo, onde requer uma leitura de material, aí sim a gente solicita documentos, né, para fazer embasamento na nossa subscrição. Excelente. E com isso as empresas acabam colocando as apólices, porque antigamente tinha que deixar calcionado em dinheiro, né? Não. E Não, aí e de forma eletrônica, não. O seguro garantia, o seguro garantia judicial, ele já é entendido como, ele é de fato como dinheiro. né? Então, para o segurado também ele fica bem mais tranquilo, né? Uma vez que ele tem um seguro, ele sabe que caso a empresa venha perder aquele processo judicial, ela tem como recorrer, ela vai ter que fazer depósito, ela tem também a seguradora para dar um embasamento se houver necessidade. Tem muitas empresas que às vezes chegam até nós e falam assim, mas tem muitos juízes que não aceitam. Hoje, essa É menor. flexibilidade já está muito Sim, maior, sim, sim, né? sim. É mais fácil, o produto já é muito mais aceito a nível nacional, né? E a gente fala de todas as esferas, seja processo fiscal municipal, estadual ou judicial, e o clausulado, ele dá para ser trabalhado, a gente tem muito mais flexibilidade, mas de boa parte do texto ele já está aceito por todos os procuradores, por todos os seguranças. Não vemos nenhum problema, nem impedimento, nem impedimento. E a emissão, o prazo de emissão é muito rápido, né? Rápido. Né, o grande trabalho que a seguradora tem de fazer é o prévio. É para saber quem é o tomador, né? Tá. Quem é aquela empresa que está buscando pelo seguro. Análise, né? Análise de crédito, ou cadastrar em análise de crédito. Uma vez passado pelos critérios da seguradora, qualquer novo processo judicial que ela venha necessitar, dentro daquele fluxo de aprovação, é muito mais rápido. Legal. E a gente fala do mercado que está super preparado para atendê-los. Então, seja de apólices pequenas, seja de apólices de valores médios ou de valores grandes, você tem seguradoras para que tem condições de atender de todos os portes. Excelente. E quando você fala com relação a prazo, é 3 dias? No máximo, não. Quando é muito rápido. Não. Vamos falar do mesmo dia, praticamente. Mesmo dia, praticamente. Então quer dizer que é muito rápido mesmo, né? Sim. Excelente. Sim. E a gente vê de valores, e a gente vê apólices grandes de valores altos. E altos, como a gente fala aqui, a gente vê processos de bilhões de reais. Então, as seguradoras estão preparadas, sejam de capital próprio, sejam de capital através de estruturação financeira de resseguro. Então, o mercado é regulado pela SUSEP, que é a nossa Superintendência de Seguros Privados, que regula todo o mercado. Então, hoje existem mais de 30 seguradoras operando com esse produto para você entender, né, enxergar como nós, seguradores, enxergamos essas oportunidades na garantia judicial. Porque muitas empresas, é óbvio que boa parte, 90% dos prêmios emitidos são para as garantias judiciais, mas ainda existem muitas outras empresas que ainda não conhecem o produto e estão deixando dinheiro na mesa. Exato. Então, fazer esse alerta para as empresas, né? Sim. Sempre que houver necessidade, seja qualquer demanda que você está sofrendo, né, qualquer processo que você tenha a discutir, busca em primeiro lugar o seguro. Tem alternativa, existem alternativas que podem otimizar a sua taxa. E por mais que um fornecedor ou um cliente citou, não, eu quero uma garantia em dinheiro, eu quero uma garantia de outra forma, consulta, porque às vezes existem outras opções e dá para negociar. Sim. Eu tive um caso, estou tendo ainda um caso essa semana, que foi pedido um outro tipo de garantia, e quando eu expliquei, eu falei, olha, mas
volta e pergunta se pode ser outra. Sim, E quando a pessoa voltou, não, ele falou que pode ser sim seguro, pode ser. sim, E aí, quando você negocia, você percebe que existem outras formas, sim, né? sim. E outras formas que pode ser menos custosa e que pode trazer Mais benefício, muito muitos mais benefício. benefícios, né? A empresa ela tem que pensar no caixa para otimizar, E o caixa traz resultado, né? sem dúvida. É isso, Sem e dúvida. é isso que as empresas Sim, buscam, né? sim, É a sim, questão do resultado. sim. E Excelente. as seguradoras também estão preparadas para explicar para esse segurado, contratante, né, privado, por exemplo, que ainda não conhece o seguro garantia, porque é um produto que ele fica muito mais entre empresas, explicar como funciona, né, quais são as regras, como executar uma pólice, quais documentos precisam ser apresentados. Então, a seguradora ela tem que deixar o mais simples, mais explicado dentro da pólice, quais são as regras do produto, para que fique bom para todos os lados, tanto para a seguradora, quanto para o segurado e para o próprio doador. Exato. E agora há pouco nós estávamos conversando sobre a parte do certificado, né? Que muitas vezes as empresas no final do mês ou no começo do mês elas precisam de uma certificação Sim, para poder participar de participar. licitações, por exemplo, né? As empresas estão sofrendo, né, no seu dia a dia, estão sofrendo com um processo judicial. Se as suas certidões estão negativas, certamente através do seguro elas podem mudar esse cenário e continuar estarem habilitadas para manter a sua atividade corriqueira. Então, isso aí também acaba sendo um benefício Sim, do sim, seguro sim, garantia sim, para manter as sim, empresas sim, com as suas sim, certidões em dias, sim, né? Então, é um outro benefício sim, que o seguro sim. acaba trazendo para as empresas, né? Entre vários benefícios, É. né? Excelente, Rodrigo. Bom, eu acho que a gente já conseguiu deixar um pouco mais claro para os nossos clientes, nossos segurados, né? Dos muitos benefícios que o seguro garantia traz para o mercado, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a tua participação. Muito obrigada pela parceria de vocês conosco De longa de data. longa data, né? De mais de 10 anos aqui com a gente. E para vocês, precisando, tendo necessidade, conte com a Impactare, entre em contato conosco, que nós teremos um imenso prazer em auxiliá-los com os nossos serviços. É um prazer e fique conosco.